Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 5 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 45, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que José, filho de Jacó, havia recebido revelação da parte de Deus por intermédio de sonhos, porque Deus também fala por intermédio de sonhos. Deus mostrou a José, revelou a José o seu futuro, mas ele não teve discernimento e ele expôs o seu sonho, partilhou os seus sonhos para os seus irmãos. Nem tudo é para revelar, nem tudo é para partilhar, porque os outros não irão nos perceber. Os irmãos questionaram: tu serás maior do que nós? Tu reinarás sobre nós? Isso criou um descontentamento. Muitas das vezes, não devemos mostrar aquilo que Deus preparou para nós. O próprio Deus, no tempo oportuno, é que deve manifestar, porque se formos nós, vai parecer orgulho, vai parecer soberba, altivez. Suponhamos, o autoelogio não cai muito bem. Eu sou bom nisso, sou bom naquilo, pode até ser verdade, mas quem vai receber essa palavra vai murmurar: muito convencido, Armando é muito bom. É diferente quando alguém identifica e faz o elogio: o fulano é bom naquilo e nisso. Não é pecado, mas temos que entender que o coração do homem, como diz a palavra do Senhor, é mau desde a meninice. Nós somos falhos e pecadores, e o nosso coração muitas das vezes não sabe lidar com o sucesso do próximo. E acontecem muitas situações desagradáveis. Os seus irmãos ficaram irados com José, porque os sonhos que ele tinha demonstravam grandeza. Demonstravam que os seus irmãos se prostravam diante dele. E um dia ele passando, eles comentaram: olha aí o sonhador. E venderam-no a ismaelitas. Ele foi parar no Egito. José foi parar no Egito como escravo. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, se cumpriu aquilo que Deus havia lhe revelado. Ele tornou-se governador do Egito, primeiro-ministro. Depois de Faraó estava José. E acontece que houve uma fome na terra, e todos iam até o Egito comprar alimento, mantimento. E os seus irmãos também foram. Jacó disse aos seus filhos para ir ao Egito comprar comida, senão eles morreriam.
E eles foram. E José, desde o princípio, reconheceu os seus irmãos. Até os castigou. Criou um monte de dificuldade para eles. Os acusou. Tudo porque ele tinha uma mágoa. Tudo porque ele tinha um ressentimento por aquilo que os irmãos haviam feito com ele. Porque na verdade o propósito era matá-lo. Mas um deles disse: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo. E ele ficou com aquela mágoa. Os anos se passaram. E José estava preso. Aquele passado é rico, bem-sucedido, poderoso. Mas havia uma podridão na sua alma. Havia um ressentimento, havia uma mágoa. Um descontentamento. E nesse episódio, nós lemos a palavra. Ele escondeu por muito tempo os seus sentimentos diante dos seus irmãos. Mas houve um dia que não deu mais para esconder. A palavra que lemos diz: então José não podia conter diante dos seus irmãos. E fez sair todo homem. Todo homem deixou apenas os seus irmãos. E ele revelou-se, deu-se a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Ou seja, foi um choro alto. Todo mundo ouviu. Ele gritou, ele chorou. Todo o peso da sua alma saiu naquele choro. Todo o peso da sua alma saiu naqueles gritos, porque foram gritos para todos ouvirem. Porque quando nós choramos discretamente dentro da nossa casa, quem não está no compartimento onde nos encontramos não ouve. Suponhamos eu estou chorando no quarto, alguém que está na cozinha, na sala. Se for um choro normal, não ouve, mas só aquele choro de grito, de dor. As pessoas ouvem, não só os de casa, mas os de fora também. José libertou-se dos anos de mágoa e de ressentimento que estavam no seu coração. José decidiu perdoar os seus irmãos porque ele tinha mágoa. Ele tinha mágoa. Quando os seus irmãos chegaram, ele armou um monte de situações. Porque havia um sentimento ruim. Então ele precisava se libertar do passado. A palavra do Senhor diz que devemos perdoar 70 vezes 7. E saiba que se estivermos presos ao passado, alguma mágoa, algum ressentimento, algum sentimento ruim, nós estamos a amarrar, a bloquear a nossa alma. Primeiro, emocionalmente não faz bem. A ciência garante que as pessoas que guardam mágoa, sentimentos ruins, estão mais propensas a adquirir câncer, a contrair câncer. E espiritualmente também é nocivo, é pior ainda. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós pedimos perdão a Deus, assim como perdoamos o nosso próximo. É recíproco. Nós precisamos perdoar para que Deus também nos perdoe. A palavra do Senhor tem uma parábola que fala a respeito disso.
Não vá diante de Deus clamar misericórdia. Oh Deus, me perdoa, quando você não consegue perdoar o teu próximo. A mágoa espiritualmente bloqueia, impede as bênçãos de Deus nas nossas vidas. José é rico, bênção não é só riqueza, mas ele não era próspero. A riqueza e a prosperidade são coisas completamente diferentes. A prosperidade só Deus pode dar. Ele não era próspero, ele era amargo, ele era infeliz. Ele tinha um peso na sua alma, precisava se libertar. E com certeza perderia a maior riqueza, que é a nossa salvação. De que nos adianta juntar tesouros aqui na terra? Quando Jesus voltar, não vamos levar nada. O carro, a casa, as roupas de marca, as viagens e tudo vai ficar. Vamos levar apenas a nossa alma. Se Jesus voltasse nessa época, estou a dar um exemplo, logicamente é impossível, porque Jesus nem havia nascido ainda, mas vamos transportar esse exemplo para os nossos dias, para ficar mais verdadeiro. Se nós estivéssemos na condição de José, com essa mágoa, esse ressentimento, e Jesus voltasse hoje, nós não iríamos subir. Deus, eu sou rico, eu possuo muitos bens. Ele ia dizer: aparta-te de mim. Então precisamos nos libertar do passado, para que Deus venha fazer coisas novas nas nossas vidas. Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, nós bendizemos o teu nome. Pai, porque tu és bom. Oh Deus, porque tu és maravilhoso e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória a Deus sejam dadas a ti. Deus, estamos até aqui porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Oh Deus, nos livrado dos nossos inimigos e adversários. Oh Deus, despertarmos mais um dia, porque a tua graça, Deus, nos alcançou. Porque a tua misericórdia, Deus, nos alcançou. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Oh Deus, cremos nas tuas promessas. Cremos, oh Deus, na tua palavra. Cremos, oh Deus, na tua bondade e na tua fidelidade. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Santo é o teu nome. Oh Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, é de geração em geração. Pai, reconhecemos que somos falhos. Oh Deus, reconhecemos que somos pecadores. Oh Deus, que o nosso coração tem guardado mágoas, ressentimento, maldades. Oh Deus, que temos feito aquilo que é contra a tua palavra. Oh Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite. E a tua palavra diz, oh Pai, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Oh Deus, não despreze o nosso coração quebrantado e contrito diante da tua presença. Pai, lave Deus as nossas almas. Lave Deus os nossos corações, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Não nos lances fora da tua presença, Pai, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Deus, visita o nosso passado. Oh Deus, e começa a remover. Deus, tudo o que não provém de ti. Deus, toda semente que não foi plantada por ti no nosso passado, Deus, seja arrancada e lançada fora. Liberta-nos, ó Deus, do passado. Deus, quebra as cadeias, as correntes
Quebra, Deus, as muralhas e as fortalezas que nos prendem ao passado. Deus, porque nós queremos viver algo novo. Deus, não queremos ficar presos a mágoas, a ressentimentos. Ó Deus, a pecados, a doutrinas, hábitos e costumes. Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ó Deus, que o velho homem seja arrancado. Deus, que os velhos hábitos sejam arrancados. Queremos viver, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, na Tua santidade. Deus, abrimos o nosso coração e pedimos o Teu auxílio. Ajuda-nos, ó Deus, a amar. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar. Talvez é tão difícil. Pai, mas por intermédio do Teu Espírito Santo. Deus, é possível. Ó Deus, porque o Teu Espírito Santo nos lava, nos purifica. Ó Deus, o Teu Espírito Santo traz o que é de Deus em nós. Ó Pai, remova todo o peso da nossa alma. Deus, todo o peso do nosso coração. Que possamos superar, ó Deus, os traumas. Que possamos, ó Deus, superar as injustiças. Porque Deus tem coisas novas para nós. Porque Deus preparou um novo tempo. Deus, não importa quão dolorosa foi a experiência. Ó Deus, o Senhor tem o bálsamo para as nossas almas. Traga, Deus, o bálsamo. Deus, traga o refrigério. Alivia, Deus, as nossas almas. Deus, alivia os nossos corações. Ó Pai, transforma, Deus, as nossas mentes e os nossos corações. Queremos, ó Deus, ser a imagem de Cristo e transbordar, ó Deus, do Teu amor, da Tua virtude. Ó Deus, das bem-aventuranças, como diz a Tua palavra. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Deus, que sejamos bem-aventurados. Mortifica, Deus, a nossa carne. E que o Teu Espírito, Pai, venha predominar. Ó Deus, venha dominar, seja o centro. Que venha, Deus, o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Traga, Deus, paz para a nossa alma. Traga, Deus, refrigério para as nossas almas. Que possamos perdoar aqueles que nos magoaram. Ó Deus, e que também sejamos perdoados por Ti. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deus, esconda-nos debaixo das Tuas asas. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.